boas-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 390, Vinícius, gravado em 17 de abril de 2025. Eu sou Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias do último período. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham pelo YouTube. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou também via as redes, Mastodon, Instagram, Blue Sky e YouTube. Você também pode apoiar o projeto Segurança Legal lá pelo apoia.se/Segurança Legal. Você escolhe uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Lembrando que a gente sempre pede, para que você considere apoiar um projeto livre aí de geração de conteúdo e livre, desimpedido de produção de conteúdo. Blog da Brown Pipe, brownpipe.com.br, é a empresa que também é uma das mantenedoras junto com os apoiadores aqui do Segurança Legal, e lá você consegue também se inscrever no mailing semanal para receber as notícias publicadas lá no blog. Vinícius, indo direto ao ponto, Bora. o que está acontecendo com a Meta nos Estados Unidos? Estão dando um golpe na Meta, ou é um golpe que pode quebrar a Meta ao meio? Cara, na verdade, deixa eu tirar uma folha aqui, tá dando uma luz de baixo aqui. Não, mas tá bom. Tá bom? É que tá tem um manual do negócio que tá aqui, ó. Tá ótimo. Mas vai mudar o sol, mas tudo bem. Vai ficar assim, então. A não ser que esteja te atrapalhando, mas me incomoda um pouco. Ele tá então bem claro no fundo ali. Tá. Mas o que aconteceu, tá? Agora, recentemente, o que tem chamado notícias chamado atenção, são duas notícias. Uma relacionada ao fato de que o Zuckerberg, teria concordado em compartilhar dados de usuários norte-americanos com a China para entrar no mercado chinês. E, inclusive, que o Facebook cooperou para acelerar o desenvolvimento de IA na China, cooperou ativamente para acelerar o desenvolvimento de IA na China, tá? Isso pré-Trump, pré-era Trump. Pré-era Trump, tá? Isso antes. E agora existe uma... vai para julgamento, vai ter audiência e tudo mais, pelo Federal Trade Commission, lá nos Estados Unidos, a questão de dividir, de obrigar a Meta a se dividir em mais empresas, tá? E isso tem a ver com Trump e não tem a ver com Trump. Tá, essa é a questão. Então, primeira notícia é essa questão, então, realmente do Zuckerberg tá, sim, oferecendo acesso a dados de cidadãos americanos para a China para poder entrar no mercado chinês. Tá? E, inclusive, com um sistema de deflag em posts que passam de um certo número de views e tudo mais. Então, parabéns para o Zuck, que agora está todo, desde o início. Na verdade, quando o Trump tomou tiro, aquele que pegou de raspão na orelha dele, foi aquele momento ali que o Zuckerberg primeiro se manifesta de maneira positiva com relação ao candidato e se engaja. Ele não tinha feito isso antes, nem com Trump, nem com Biden, mas naquele momento ali ele passa a dizer que o Trump é um badass, hero. Então, e a partir dali ele passa a admirar o Trump, isso logo antes das eleições, tá? Mas o que aconteceu? Desculpa pela minha reação, cara. Mas enfim. Eu tava tentando me conter aqui, mas... Mas assim, então, essa questão da China é nova agora, isso está sendo denunciado agora por uma pessoa de dentro, que era de dentro do Facebook e tal. E tem a questão do Federal Trade Commission. Aquela moça do livro, não é? Isso. Tu quer comentar, quer citar o livro aí, Guilherme? Eu não lembro o nome do livro de cabeça. Vou pegar aqui. Eu também, sim. Tá. Vai falando agora aí. Aquela moça do livro, que livro? Não lembro o nome. De qual moça? De qual moça? Então, teve essa denúncia. E essa questão do Federal Trade Commission com relação a Meta ter que se dividir em mais de uma empresa, ela começa com o Trump. Então, lá no primeiro governo Trump, o Trump não ficou muito feliz com a Meta, com o Facebook implementando iniciativas de fact-checking e tirando coisas do ar e tal. E no final do governo Trump, ali, quando o Trump perde as eleições, e ele faz aquela chamada para ir
pro Capitólio, acho que era, para impedir lá que o pessoal, né, fizesse a validação das eleições e tal. Quando ele faz aquilo, o Facebook entende que aquilo lá é uma incitação à violência e tira do ar tudo. Tá? Tira aquilo tudo do ar. Então, o Trump não ficou, digamos, muito feliz com isso, né, no final do mandato dele. Então, ali no finalzinho do mandato do Trump, o Trump coloca o FTC para investigar a Meta. Tá? Uhum. Termina o mandato do Trump, o Zuck entra em lua de mel com o governo Biden, pelo menos no início. O governo Biden, todo mundo gostou ali no começo, ali, as techs, estou falando, né? As big techs. E só que o governo Biden começa a demandar a regulação das redes, das tecnologias e tudo mais. E as big techs não ficaram nem um pouco felizes com isso. E aí, por fim, o Biden nomeia uma pessoa para o FTC que todo mundo, todos os big techs odiavam. Tá? E aí a galera se descola do Biden. Então, mas ainda assim, esse negócio da FTC não anda até o final do governo Biden. Então, em que o Biden, ou o FT, a mando dele, etc., mas o FTC entrou novamente, então reativou essa investigação contra a Meta. Ele reativou e o governo Trump herdou isso reativado, né? Então a FTC está ativamente processando a Meta nesse sentido. E apesar do Zuck ter dito que ama o Trump não está correspondendo ao amor dele. Está meio que escanteando ele. E aí a Meta está tentando, direto na Casa Branca, fazer com que deixe de existir esse processo. E como nesse momento nos Estados Unidos, né, não precisa seguir processo nenhum, é só convencer o Trump de tira o processo, por favor, ele tira e acabou. É o caminho que eles estão tentando, mas o Trump não está dando muita bola. Tá? Então, por enquanto, esse processo está andando. Até onde parece, ele vai ir adiante mesmo. Tá? E tem um risco bastante grande da Meta, então, ter que se dividir em mais de uma empresa. Tá? É, E é isso. lembrando. Assim, a coisa começa lá com a compra do Instagram, tá? Que lá na época o FTC entendeu que o Instagram era um produto diferente do que o Facebook já oferecia. Tá? E hoje eles entendem que eles compraram um concorrente. Seria um caso de antitrust, né? Exato. Que implica numa avaliação de se a Meta teria um poder, faria um monopólio com a compra do Instagram e do WhatsApp, junto com o Facebook. Então, seria se eles teriam um monopólio das redes sociais nos Estados Unidos, né? Então, isso acontece ao mesmo tempo também que você tem aquelas movimentações para compra, né? Ou para o Trump querendo afetar a operação do TikTok, trazer o TikTok para os Estados Unidos, né? X querendo, se diz que teria dado uma proposta para comprar o TikTok. Então, sobretudo o Facebook e o Instagram, né? E aqui no Brasil é muito importante isso, né? Quando a gente fala sobre redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook ainda tem muita gente utilizando, né? Era isso, Vinícius? Sim, já tinha concluído. Ó, toca a ficha. Bom, aqui no Brasil, falando também um pouco sobre Big Techs e sobre o papel de grandes empresas, né, nesse mercado, e aí passando mais sobre o mercado da inteligência artificial, esse tema que a gente não consegue deixar de falar, né, quase todo episódio a gente fica falando sobre inteligência artificial, e saiu um estudo, né, um discussion paper aqui publicado pela FGV Direito Rio, que avaliou o grau de aderência das principais plataformas de inteligência artificial, né, disponíveis aí no mercado, a aderência dela às práticas de proteção de dados, especificamente a LGPD, ou seja, buscou verificar se os grandes players aí de IA que estão oferecendo serviço aqui no Brasil estão cumprindo a LGPD. Um parênteses aqui, Vinícius, que deve ser aberto, né? E é uma coisa que a nossa imprensa, ao contrário da imprensa americana, por exemplo, né, acontece com bastante frequência. Esse estudo foi amplamente divulgado pela imprensa, certo? Uhum. O Globo, Folha de São Paulo e tal.
E mais uma vez eles não trazem o link do estudo, né? Ou seja, você tem que ativamente ir buscar, pesquisar, perder seu tempo lá, que a maioria das pessoas não Se vai fazer fosse na isso, né? faculdade, tu tomava uma puxão de Boa, orelha, vai botar as fontes aí. vai botar as fontes, claro, né? Vai Porque botar as as fontes. pessoas ali eventualmente podem querer ler aquele estudo para, né? Então, além disso, então fora esse aspecto, eles avaliaram se eles estavam cumprindo a LGPD. Então, o primeiro ponto é que eles avaliaram, não é bem uma questão de proteção de dados, mas o fato, né, e destacaram o fato, e coisa que a gente já falou aqui várias vezes no Segurança Legal, que é o uso dessas ferramentas estrangeiras e como isso afeta a nossa soberania digital, né? Ou seja, a gente está dependente, o Brasil está dependente dessas ferramentas sem ter qualquer alternativa, quer dizer, qualquer alternativa não, mas sem ter uma alternativa viável no momento de migração para mover para serviços brasileiros, né? Ou serviços que não sejam americanos, se for o caso de você, todos os problemas que estão havendo com o Trump agora. Então, eles destacaram isso. Eles começam separando, né? Uma coisa interessante que nem sempre isso se coloca, achei, né? É simples, mas é interessante separar o que são os termos de uso e o que é a política de privacidade, né? Algumas empresas às vezes colocam tudo no mesmo documento, enfim, mas são coisas diferentes, né? Os termos de uso estão relacionados às características daquele serviço em específico, como tu usa, o que faz, o que não faz, né? Até questões relacionadas à propriedade intelectual, eventualmente podem estar lá nos termos de uso, né? Em geral estão, né? Ou seja, o que a ferramenta diz ou te transfere sobre os resultados acerca de propriedade intelectual, isso é uma coisa. E as políticas de privacidade aí vão regular o tratamento de dados. O que eles analisaram nesses serviços? Se há clareza e facilidade no acesso a informações, ou seja, o mínimo que um agente de tratamento deveria cumprir no que tange à publicação das informações, se há menção às transferências internacionais, para quais países, observando também as regulações já publicadas pela NPD, se a apresentação dos direitos dos titulares, se estão adequadamente apresentados, a demonstração das medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança, lembrando de uma forma muito interessante, até eles não se aprofundaram muito nisso, mas lembrando que eles se basearam no guia, como referência mínima, no guia de tratamento de segurança da informação para agentes de pequeno porte. E essa é uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes quando a gente olha para para as práticas realizadas por empresas que não são classificadas como agentes de tratamento de pequeno porte, é bastante comum que as empresas sequer cumpram o mínimo colocado pela NPD no que diz respeito à segurança da informação. E analisaram também as práticas de data scrapping, ou raspagem de dados, ou seja, como que eles fazem isso. Os resultados, então, foram publicados numa planilha, né? Então, eles têm lá no estudo, a gente vai deixar, como sempre, no show notes, os resultados. Então, ali você tem as avaliações de Copilot, Gemini, ChatGPT, Claude, Meta AI, Grok e DeepSeek. Então, é uma planilhazinha que tem ali as perguntas, né? São oito questionamentos, e aí eles avaliam se a instituição cumpre ou não. E seria aí uma pontuação, então, de 0 a 14, na realidade, aqui, de 0 a 14 como pontuação. Gemini, Claude e Meta AI cumprem 11, nenhuma cumpre todas. Gemini, Claude, Meta AI cumprem 11, ChatGPT 9, Copilot 8, Grok 6 e DeepSeek 5. DeepSeek estaria lá no fim no que diz respeito às práticas. Preocupação essa que já foi colocada lá pela própria União Europeia, lá quando veio o DeepSeek, sobre as práticas que eles realizam, né? Então, se você quiser colocar aí na tela, Vinícius, né? Mas assim, basicamente apenas 3 dos 14 critérios, está na página 8 aí do estudo, mas apenas 3 dos 14 critérios foram atendidos por todas as empresas.
O que leva, né, um resultado aí de descumprimento de medidas muito básicas. Eles não foram muito... eles foram bem conservadores aqui no que diz respeito, quer dizer, foram bem abertos no sentido de pegaram coisas básicas aqui, não é nada Aham. demais. Né? É uma coisa que todos deveriam estar cumprindo todos esses elementos aqui. Não deveria haver espaço para que você tivesse, nesse âmbito e com os riscos que tudo isso representa, não deveria haver espaço para que não fossem cumpridas essas medidas. Né? Por Pelo que eu que tô isso é vendo aqui, importante? pelo que eu tô vendo aqui, é que mais cumpre é o. Só pegar em sim e não aqui. É a Gemini, que não cumpre 3 dos requisitos. O Claude também não cumpre 3 dos requisitos. E a Meta. Meta AI, que não cumpre É a 3 dos página 9. requisitos. Se for É. ali para 9, vai ter o guia de Eu quantos. não vi. Isso que eu contando aqui, Tinha falado antes ali, mas são esses tá? 9, esses 14, né? 14 itens de conformidade. Existem muito Aqui, mais, aqui é. Aham, né? Mas eles só avaliaram 14. sim. Gemini 11, Claude 11, Meta AI 11. Aí ChatGPT 4, 9, Copilot 8, Grok 6 e DeepSeek 5. O DeepSeek eu não Lembrando, esperava, eu não esperava muito do é, DeepSeek. Mas tudo bem. lembrando, claro, que Meta AI teve toda aquela questão da NPD, do processo, da reversão das práticas, de treinar com os Uhum. dados pessoais, né? Então, na verdade, são muito mais coisas que deveriam estar sendo cobertas e que não estão. É um estudo pequeno, dá para se dizer, né? Mas, enfim, isso é importante, claro, para tomada de decisões, né? Porque isso aqui não é só proteção de dados, tá, gente? Isso aqui também é as pessoas que estão usando essas ferramentas para que eventualmente vão envolver segredos comerciais e tudo mais. Essas práticas aqui que, no que diz respeito à proteção de dados, também algumas delas, segurança, por exemplo, vão se estender também a outros dados sensíveis ou dados críticos, melhor dizendo, que vão ser colocados ali. Vinícius, o que está acontecendo com o Mitre lá nos Estados Unidos? Cara, o Mitre, talvez, assim, quem trabalha com segurança da informação, com certeza ouviu falar do Mitre, ou pelo menos do CVE, tá? O Mitre é uma organização sem fins lucrativos, norte-americana, tá? E entre os vários projetos que ela mantém, ela tem o CVE, tá? Que é uma base de dados, é uma base de vulnerabilidades comum. Não é de vulnerabilidades comuns, tá? Mas é uma base comum de vulnerabilidades, tá? Isso foi criado em 99, porque até 99 nós tínhamos um problema bem sério. Claro que não foi, virou a chave em 99, 2000 e resolveu o problema. Mas sim, o problema foi sendo resolvido. Qual o problema? Eu tenho uma vulnerabilidade aqui na Microsoft, no Windows ou no Linux ou na aplicação que for, e eu preciso comunicar essa vulnerabilidade a ti, Guilherme. Ou tu encontra ela também. Como é que a gente sabe que a gente está falando da mesma vulnerabilidade? Como é que a gente faz referência a essa vulnerabilidade? E então, o Mitre veio com essa iniciativa do CVE, tá? Ele criou o CVE, que é essa base comum de vulnerabilidades, que todo mundo pode fazer referência. Então, quando aparece uma vulnerabilidade num Oracle da vida, num Windows, etc., é criada uma CVE para essa vulnerabilidade, e essa CVE tem toda a descrição do que é, do que não é, quais são os impactos dela, etc. Tá? Então, acaba sendo uma biblioteca de vulnerabilidades encontradas em sistemas extremamente importante, e esse negócio virou a referência de fato para o mundo inteiro, então, a fazer referência a vulnerabilidades. É uma O detalhe taxonomia, né, é uma taxonomia das vulnerabilidades, né? Ele faz uma listagem, descreve, avalia, né? é de cada uma delas. E aí o que acontece? Esse projeto, assim como o próprio Mitre, ele recebe recursos do governo federal. Tá? E Americano. ou seja, ele é financiado pelo governo federal norte-americano. É daí que vem o dinheiro que mantém o Mitre e que, consequentemente, os projetos do Mitre como o CVE. Tá? E aí, cara, aconteceu que a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, que é a CISA, tá? Essa agência, assim como tantas outras, o que aconteceu foi DOD, tá? Então, assim, essa agência, como tantas outras, ela sofreu cortes impostos pelo
pelo tal Departamento de Eficiência Governamental, não sei o quê, o DOGE lá, que o Elon Musk, que não foi nomeado oficialmente para nada, é ele que toca esse negócio. Toma essas decisões, né? Toma essas decisões. Então, o fundo foi cortado, não tinha... Na verdade, não é que foi cortado, a renovação não tinha sido definida, tá? Ou garantida. Então, o projeto viria até o dia 11, aí, agora de abril, e depois não teria mais fundo nenhum. E como não teve a renovação, né, previamente feita, o Mitre já está avisando, ó, vai virar o dia que não vai ter mais atualização no CVE. Acabar o CVE é o que tem e não vai entrar mais nada novo. E na última hora a CISA voltou atrás, tá? E renovou por mais 11 meses o contrato, tá? Então nós estamos falando aí de mais 11 meses de fundos para o Mitre manter iniciativa como o CVE, tá? O pessoal já se deu conta que não dá para confiar só em dinheiro, verba vindo do governo norte-americano, e eles já começaram a se mexer então para captar recursos e de outras fontes para garantir que continue funcionando, continue existindo o CVE, que eu diria assim, Guilherme, que sem exagerar muito, ele é crítico para o gerenciamento de vulnerabilidades no mundo inteiro. Dá várias ferramentas. Ele é a referência, né? É a É a referência. linguagem comum que todo mundo fala quando vai se Para referir citar à vulnerabilidade. exatamente. E assim, e diversas ferramentas abertas ou não, né, que tem que pagar ou não, diversas dessas ferramentas utilizam, elas têm como premissa básica a vinculação com o CVE. Então, qualquer ferramenta de varredura de vulnerabilidades que tu possa encontrar por aí, a base de dados essencial dela, de referência, é o CVE. Tá? Bom, a gente não sabe Até como é porque, que Vinícius, isso... só para contextualizar também, é uma linguagem comum no sentido de quando você vai reportar, por exemplo, uma vulnerabilidade para um cliente, para uma outra empresa, para um governo, sei lá, todo mundo vai falar aquela linguagem comum que foi adotada, né? O mundo inteiro fala essa língua, né, do CVEs, né? Você ameaçar isso pode ter consequências desastrosas, né? Sim, sem dúvida. Bom, e aí, por fim, tá garantido até por 11 meses o financiamento, mas existe uma previsão de corte ainda de 1.300 funcionários do CISA, tá? E sabe-se lá o que vai acontecer depois. Então, torcemos para que o Mitre consiga encontrar outras fontes de financiamento. Eu acho que não vai ser difícil, porque tem muita empresa grande que usa o CVE como referência. Eu acho que isso não vai ser difícil mesmo, mas é algo que realmente eles não podem mais contar com o governo norte-americano, pelo menos depois dos 11 meses não se sabe o que vai acontecer nesse sentido. Mas eles chegaram a anunciar o fim da atualização, tá? O que era bastante grave. E é esta a notícia do Mitre. A gente sabe que esses improvisos do governo americano não sei bem se é uma improvisação, eu acredito que nesse sentido pode ser que eles não tenham totalmente a visão das consequências de mexer, não só nessa área, mas em várias outras áreas em que o DOGE retira recursos, né? Saiu uma notícia já faz bastante tempo. Eu vi inclusive o pessoal fazendo piada disso no Saturday Night Live pela primeira vez. E eu achei que fosse uma brincadeira, mas é verdade, né? Qual? Que um dos membros do DOGE que assessora diretamente o Elon Musk é um cara chamado Edward Corstein, né? Um cara de 19 anos, que o apelido dele era Big Boss. E ele foi, lendo uma notícia traduzida aqui, foi revelado como tendo prestado suporte técnico a um grupo de cybercriminosos chamados E-Godly antes de assumir funções em órgãos oficiais de segurança cibernética dos Estados Unidos. Então ele teria ali uma relação bem estranha com esses órgãos e tal, pegaram mensagens do Telegram revelando isso, né? Então, mas eu não sei se esse corte diretamente estaria ligado com esse cara aqui, né? Mas, enfim, para saber o tipo de pessoa que está lidando com o financiamento de algo tão importante assim para o mercado de segurança. Então, isso é
sim, bastante relevante e pode impactar completamente o serviço de segurança daqui para frente, caso isso pare de funcionar, né? E sem contar que esse cara aí que tu citou, eu não vou citar o apelido dele de novo, mas esse cara aí, junto com toda a equipe que ele comanda, né, tá tendo acesso a informações extremamente sensíveis de toda a população norte-americana. Aham. Inclusive para usos. Aqui, tu lembra quando a gente comentou do escambo de dados do TSE? Que Uhum. eles iam oferecer uma integração com o Serasa e iam trocar a integração por certificados digitais. Lembra disso? Lembro, claro. E aí nos chamou muita atenção. Nossa, isso aqui é mau uso dos dados, não é para isso que o TSE coleta os dados, aquela coisa toda. E o que o Trump está fazendo, essa 2013. equipe. E o que? 2013? Uhum. E o que Episódio essa equipe aí? 32. 300 episódios, mais de 300 episódios atrás. Mais de 300, é. O, e agora o governo Trump está usando essa equipe aí que tu citou, os caras estão indo atrás, acessando outras informações, desculpa, acessando informações que existem nos diversos departamentos do governo federal para fins que não são os originalmente por os quais elas foram coletadas. Então, desde para localizar a gente para deportar, É. sabe, ou dissidentes, cara, o negócio virou uma loucura, né? O cara tá perseguindo um dissidente político no final das contas, né? Mas Sim, tá pegando enfim, dados da já. Receita Federal, por exemplo, dados né, bancários, dados médicos, né? Qualquer coisa que E encontrar. e o risco que tem se colocado é que esses caras vão começar a alimentar ou treinar inteligências artificiais com esses dados. Além. Teve, eu acho que era os dados de saúde, que era feito em COBOL, uma parada assim, eles iriam refazer o código de tudo em pouco tempo do Ministério de Saúde deles lá, e isso já teria começado a dar alguns efeitos na disponibilidade de sistemas e tal, algumas coisas assim que estaria quebrando algumas proteções muito básicas assim de um estado de bem-estar social já bem estabelecido no mundo, né? Então Uhum. é algo realmente bem crítico. Vinícius, aqui tem um assunto aqui que é meio lateral, mas não é. Pode parecer que Hum, não tem a ver aqui com os nossos temas, mas eu acredito que tem, perdão, um ponto bem importante para o mercado já antecipo aqui, para o mercado de segurança, para os funcionários das áreas de segurança e de proteção de dados. Houve recentemente uma atualização de uma norma em relação à proteção dos trabalhadores, né, que é uma norma bem conhecida, norma NR01 ou NR1, que regula e que investiga e avalia os riscos ocupacionais nas empresas. Então, basicamente, toda empresa precisa se proteger ou precisa colocar medidas para garantir que os seus funcionários não tenham riscos muito variados, né? Riscos ocupacionais, sei lá, o cara tem se riscos de ergonomia, né? Ou seja, quanto acerca dos equipamentos, cadeiras, tudo mais, tudo isso entra numa figura muito maior aí de riscos ocupacionais, não é bem a nossa área aqui de estudo, enfim. Mas o que aconteceu? A partir de maio, com uma atualização nessa NR01, eles vão começar, todas as empresas vão ter que tenham funcionários, vão ter que começar a identificar, avaliar e gerir os chamados riscos psicossociais. Então, além de verificar se o cara vai ficar com as costas doendo por conta da cadeira que ele usa, as empresas vão ter que verificar esses riscos psicossociais. De onde é que vem isso? Vem de algumas diretrizes que foram publicadas pela Organização Internacional do Trabalho e pela Organização Mundial de Saúde, agências que estão francamente ameaçadas e afetadas pelo que acontece nos Estados Unidos também. Há um movimento de descredibilização, ou seja, dizer que não, isso aqui não é importante. Segurança no trabalho não é algo que é importante, a gente sabe que é, né? E basicamente disseram que 12, esses órgãos que disseram isso. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, o que representa um custo de quase $1 trilhão à economia global. Basicamente, o que eles devem ter feito, eu não vi esse estudo aqui de onde esses números saíram, mas eles devem ter pego os dados, né, dos países
relacionados aos números de funcionários e ver quantos dias as pessoas ficaram afastadas por conta desses riscos. A gente sabe que o trabalho é uma dimensão super importante da vida das pessoas. Tem pessoas, nós inclusive aqui, né? Nós passamos mais tempo trabalhando, às vezes, do que com a nossa família, do que se divertindo, do que fazendo outras coisas. Então, o que acontece no trabalho, embora as pessoas não deem muita bola para isso, é crucial para a saúde mental das pessoas, né? No Brasil, para ter uma ideia, afastamentos por transtornos mentais provenientes de adoecimentos ocupacionais estão em segundo lugar dos afastamentos. Esses números têm crescido ao longo do tempo. Então, as empresas, a partir de maio, quando forem avaliar esses fatores de riscos ocupacionais, eles vão ter que investigar esses perigos decorrentes estou lendo aqui, né, de problemas na concepção, na organização e na gestão do trabalho que podem afetar a saúde mental do trabalhador em nível psicológico, o que poderia levar a agravamento de estresse, esgotamento, depressão e outras afetações aqui. Alguns exemplos de perigos e fatores de risco, Vinícius. Assédios de qualquer natureza no trabalho, moral e sexual, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel-função, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte e apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, que se mistura lá com assédio, baixa demanda do trabalho é um problema. Tem funcionários que são punidos, às vezes, pelas empresas em que ela deixa de dar funções para o cara, para que o cara fique sem fazer nada. Isso é bem conhecido na justiça do trabalho. E, por outro lado, excesso de demandas no trabalho, sobrecarga, maus relacionamentos no local de trabalho, más condições, trabalho em condições de difícil comunicação e trabalho remoto isolado. Bom, mas você deve estar se perguntando por que isso está aqui. Por que, Vinícius? Eu estou me perguntando por que isso está aqui. Eu vou te dizer, eu espero te surpreender com isso, Vinícius. Ou não. Tá, vamos ver. Eu vou dizer na minha experiência, mas na nossa, e eu acho que você vai concordar comigo, né? Muitos problemas relacionados ao trabalho de profissionais de segurança da informação e de proteção de dados estão relacionados com alguns desses fatores de risco psicossociais. Ou seja, nós temos pessoas trabalhando em áreas de segurança da informação e de proteção de dados altamente estressadas, né, com um impacto psicológico por conta de alguns desses riscos, desses fatores de riscos psicossociais aqui, que, na minha opinião, contribuem para uma piora da qualidade dos serviços de segurança da informação e de proteção de dados. Muitas vezes, esses profissionais, eles precisam impor ou colocar medidas para a organização das empresas que não são bem vistas, que não vão ser cumpridas, né? Ou seja, eles vão ter que muitas vezes apontar, isso acontece cotidianamente, eles vão apontar coisas que estão sendo feitas dentro da empresa que não podem ser feitas porque eventualmente vão estar descumprindo regras de proteção de dados ou podem estar aumentando o risco de segurança da informação. E eu acredito que é possível fazer uma correlação entre isso, entende? Melhorar a qualidade e eliminar riscos psicossociais, não só para esses empregados, mas também para esses empregados, pode ser um fator importante para as empresas para melhorar a qualidade de conformidade com segurança da informação e com proteção de dados. Então, essa é uma primeira reflexão que eu me proponho aqui, né, Vinícius? Ou seja, quando a gente olha lá para a própria resolução do encarregado, se diz, né, o agente de tratamento deve prover os meios necessários para os exercícios ou para o exercício das atribuições do encarregado, neles compreendidos recursos, né, humanos, técnicos, e também dar autonomia técnica para o encarregado. A gente sabe que isso muitas vezes não acontece, o que vai causar assim, um estresse psicológico para esses encarregados. E o outro ponto é que, como as empresas agora vão precisar gerir esse risco, elas vão precisar começar a coletar dados
para a saúde, dados acerca da saúde mental. Claro, a gente vai ter várias empresas que vão contratar outras empresas para fazer isso, porque não vão ter um setor específico de psicologia para fazer isso. Mas, de qualquer forma, novas operações de tratamento vão começar a acontecer e que vão começar a coletar dados, às vezes gerais, sobre a saúde psicológica dos funcionários no ambiente de trabalho, e esses dados vão ficar em algum lugar, vão ser tratados. Então vai ter uma preocupação adicional agora com dados sensíveis. E ultra críticos, porque a depender como você pode usar isso, você Sim. pode até prejudicar as pessoas. Esse cara tá falando isso, então eu vou despedi-lo. É um cenário bem, bem interessante que se coloca aqui, né, com novos cuidados e tal, mas eu acho que dá para fazer essa reflexão. Não sei se tu concorda comigo, Vinícius. Pode, se não concordar, fica meio à vontade Não, para dizer. Mas eu acho que tem uma relação entre saúde cara, psicológica e riscos psicológicos e a qualidade do trabalho desses profissionais. sim, sem dúvida nenhuma tem. E no que diz respeito ao trabalho remoto, coloca, né, que o cara, por exemplo, o profissional de segurança já tem uma tarefa meio ingrata, né? Já tem um negócio Uhum. que já é difícil de fazer funcionar, de fazer acontecer, ainda mais porque impõe certas limitações aos negócios, né? E a gente viu ali no caso, né, o governo Biden se estrepou com Big Tech porque quis impor limitações ao que os negócios faziam com os dados. E, e no final das contas, cara, me parece que se a organização já não está afim, ou seja, ela não tem a questão da segurança, por exemplo, pegando segurança especificamente, tá? A Uhum. segurança ou a proteção de dados, se ela não tem isso como algo muito fortemente fixado como valor, entende? Uhum. Ela, ou como um princípio da empresa, cara, isso vai ser sempre que possível, vai ser dado uma volta nisso. O cara estando remoto, não estando remoto ou não, sempre vai se dar uma volta nessas coisas. E aí, assim, essa questão dos dados ainda que têm que ser coletados agora que tu colocou que isso todos os dados de saúde, né? Impõe ainda mais responsabilidade porque já existe e porque a gente já vê que já não ainda não está alinhado, as coisas ainda não estão acontecendo, a gente ainda não vê a atuação aí dos órgãos, né, que tem que atuar para reforçar esses cuidados com as informações no mercado, a gente sente isso, a gente percebe isso. Mas enfim, eu acho que foi muito importante. No final das contas, eu acho que foi muito importante. Na minha opinião, concordo contigo, foi muito importante a atualização do que a NR1 vem trazer. E sim, tem que se pensar com bastante cuidado os impactos dessa atualização. Não há dúvida com É. relação a isso. Porque no final das contas todo mundo ganha, né? As empresas ganham porque o serviço vai ter mais qualidade e os funcionários ganham porque vão ter uma saúde Mas psicológica Mas, melhor, né? mas tem gente que acha que, bah, que legal, eu ponho música clássica pra vaca, ela dá mais leite. Mas, de repente, mas já as pessoas, entende? Quem trabalha comigo, quanto mais pressão eu botar, melhor vai produzir. Entende? Enfim. é, é algo que vai além só das questões técnicas, né, Guilherme? Tem muita questão Sim, filosófica envolvida aí, de claro. valores e tudo mais. Funcionários, a gente sabe que funcionários insatisfeitos são fontes de riscos para a segurança, né? Ou Inclusive. funcionários estressados. O cara tá estressado, o cara tá assoberbado, ele vai errar mais, ele vai, né? E vai ter consequências para a segurança. Ou certas coisas. Ele vai tomar certos atalhos para fazer as coisas dele rápido, né, cara? Não tem. Então, é que nem quando a gente fala da questão Exato. a Por questão da pressão, né? IA, né? O estudo que tu botou lá na IA com relação ao LGPD, né? Cara, tudo bem que tu pode acelerar teu trabalho com a IA e tal, mas tu não pode mandar qualquer informação para a IA, entende? Não pode ficar pegando informação de saúde, por exemplo, de alguém e ficar mandando para lá para pedir um resumo, para fazer um atestado ou coisa parecida. Só que ao mesmo tempo, se tu tiver na pressão, se tu tiver querer ganhar tempo a qualquer custo, alguém vai olhar isso aí? Entende? Então, é bastante delicado mesmo, cara. Bastante delicado. Guilherme, eu tenho uma. Já terminou essa aí? Já Já. trouxe? Tá. Eu tenho uma última, bem rapidinha, e puxar a brasa um pouco do nosso assado também. Ah, Boa. a notícia é que 34, olha o número, tá? 39, não 34, 39 milhões, tá, de secrets
Entenda como secrets como chaves de autenticação, senhas e coisas desse gênero, tá? Vazaram no YouTube em 2024, tá? O que foi citado aqui, a notícia, tá? Ela não é muito clara. Porque quando a gente vê esse número esses 39 milhões de secrets vazados, tu pode pensar assim, mas vazou por quê? Vazou porque invadiram o GitHub e vazou os secrets que estavam lá. Tá? Uhum. Ou vazou porque o pessoal que utiliza o GitHub faz os commits lá, ou seja, manda o código para lá e deixa essas credenciais de acesso no código-fonte e em repositórios públicos, tá? Eu não sei. Eles não dizem na matéria isso, tá? Mas chama atenção para um problema que a gente vê com bastante frequência, Guilherme. Aqui na Brown Pipe, quando a gente faz nossas análises que a gente faz pentest, avaliação de segurança de aplicações, as nossas auditorias e tal, tá? Que é o velho esquema de repositório privado ou não, aqui na notícia, não importa, né, se ele é público ou não, que é o esquema de colocar em repositórios de código-fonte credenciais de acesso. Esse tipo de coisa não se faz, gente. Tá? Isso não, se você sabe de alguém que está fazendo, ou se você está fazendo, pare de fazer isso. Credencial de acesso, esse tipo de coisa, fica lá no ambiente de execução do sistema, do software, etc., que você está utilizando, e fica lá naquele ambiente, normalmente em variáveis de ambiente ou algum arquivo de configuração que fica lá. Agora, não dentro do código-fonte, dentro dos repositórios de código-fonte. Então, o resultado disso, ou seja, quando a gente faz esse tipo de coisa, são credenciais vazadas, sim. E aqui eu espero, pela notícia, eu acho que isso tivesse sido uma falha do GitHub, tá? Acho que a headline ia ser outra, tá? Daqui da notícia. Então, eu imagino que é o pessoal mesmo expondo as credenciais por descuido mesmo, por não estar se ligando em como fazer as coisas, tá? Além disso, a gente tem uma situação bastante curiosa. Eu cheguei até a separar um print para te mostrar isso, Guilherme. Cara, tu tava de férias e eu esqueci, não te mostrei esse print. Eu tava desenvolvendo e eu uso o IA para desenvolver. Então tem aqui os IDEs aqui, o Windsurf, os Paranauê, o Windsurf, o Cursor, etc, para desenvolver com IA. E aí tô lá eu desenvolvendo, daqui a pouco ele começa, eu tô montando um arquivo com as credenciais de acesso, mesma coisa, tá? E ele começa a me trazer os dados de uma outra pessoa, cara, inclusive o e-mail. O que me chamou mais é que se traz só a credencial de acesso, eu não sei a quem pertence. Eu não sei a que pertence, tá? Mas quando eu fui botar o e-mail na credencial de acesso, ele me trouxe um e-mail de uma pessoa, cara. O e-mail existe, o e-mail de real. Não, o e-mail real de uma pessoa. Tipo assim, eu tô lá digitando e aparece o gular@brownpipe.com.br lá no meio. Tá? E ele me preencheu o e-mail e a credencial do cara. Eu dei um print disso pra te mostrar. Mas o que é isso? Isso é vazamento de credencial lá no GitHub. Poxa, mas o que o Cursor, o que o Windsurf tem a ver com isso? Nesse caso, acho que foi no Cursor, tá? Cara, o que tem a ver com isso é que os modelos para aprender a programar, né? Eles têm que ser treinados com base em código-fonte existente, que seres humanos fizeram, pelo menos no início, né? E a OpenAI, e a Microsoft deixou isso muito claro, o Copilot é alimentado aí pela OpenAI, eles usaram esses repositórios públicos de código para fazer o treinamento dessas IAs. Então, se tu tem alguma chave, isso aconteceu mais vezes antes de acontecer comigo, tá? Se catar na internet, tu vai encontrar essas notícias falando sobre isso, tá? Então, o que acontece? Tu vai lá, tu vaza os teus credenciais, que nem tá nessa notícia aqui, põe lá num repositório público, né? E aí os caras usam o repositório público para treinar a IA se treina com aquilo, e em algum lugar lá dentro fica aquela credencial. Aí um belo dia, né, lembrando que a IA ela vai seguindo por probabilidade, né? Então, de acordo com o caminho que tu vai fazendo, das coisas que tu vai dizendo, o que tu vai fazendo, ele vai te trazendo a coisa mais provável. Então, um belo dia, o Vinícius está lá programando, faz um caminho parecido com aquele cara, o caminho que leva aquela credencial daquele cara, e pimba, a IA me joga o e-mail do cara e a credencial na tela. Então, assim, isso é vazamento, entende? Isso é vazamento. E quem quiser experimentar uma coisa desse tipo aí,
abre uma IA dessas assim, pega um autocompletar lá, o Copilot, pode ser lá no Code, e começa a digitar lá, assim, o nome de uma variável bem comum para uma chave da Amazon, por exemplo. Acho que Uhum. é o AWS Key Access, lá sei, agora, eu não lembro agora o nome de cabeça. Mas Aham. coloca uma credencial dessa, tu vai ver que ele vai preencher com um lixo qualquer. Tu não vai saber de quem é essa chave e tal. Né? Se a chave estiver funcionando, tu consegue usar. Só tendo a chave tu consegue usar. Ah, mas, enfim, vazou, entende? E aí aprendeu e lá ficou. Então tem que ter muito cuidado com isso, gente. Tem que ter muito cuidado com essa notícia. Eu gostei dessa notícia porque ela chamou atenção para isso. Tá? 39 milhões de credenciais vazadas. E não gostei dessa notícia porque eles não disseram exatamente como é que foi o vazamento. Hum. Tá? Eu presumo, pelo que eu vi aqui, que são credenciais em repositórios públicos no GitHub. Sabe que você tava falando aqui, eu lembrei de um. Foi um estudo que foi feito pelo MIT, que é o The AI Risk Repository, que eles fizeram uma base de dados para tentar fazer uma taxonomia dos riscos envolvendo IA. Só que assim, eu não estava preparado para pegar isso aqui. Eles têm os domínios, tem que estudar melhor isso aqui, na verdade, Tá, mas tá. eles Então tinham. deixa por episódio temático, então. Mas é Que a legal, gente tá assim, fazendo café porque. direto. É, porque tem a ver também, né? Ou seja, você abre aquela possibilidade que você comentou aí, né? Porra, mas tá bom, eu vou colocar meu código lá, né? Mas a gente sabe que você consegue, no próprio GitHub, né? Ou dependendo da ferramenta que você colocar, você consegue, ou não, controlar se aquele teu código vai ou não ser usado para treinar IA. Assim como acontece com as ferramentas já, não só com código, né? A gente pega essas ferramentas, né? Eu acho que o GPT é só o pago que você consegue bloquear isso, né, Vinícius? O quê? No Pra chat GPT, não. para que ele não Cara, use os seus dados para treinar. eles andaram botando no free, tá? Eu tava, Tá. inclusive, dando treinamento para alguns colegas, né, lá na faculdade sobre o uso de IA. E aí eu fui mostrar justamente essas questões de desativar para uso dos teus dados para treinamento, né? E tinha um momento em que a coisa era só para pagos. E eu disse, aqui é só pagando que tu tira e tal, não sei o quê. E aí eu quebrei a cara porque eu fui mostrar e consegui ativar num free. Tá? Mas é opt-in ou como é que é? Cara, Ele por sabe qual é padrão o tá único? habilitado? Eu já citei aqui, tá? Eu já citei aqui em algum outro episódio de raspão, tá? Mas por incrível que pareça, o único que é opt-in é o Grok. Pelo menos era quando eu assinei ele para usar. Tá? Eu assinei logo que eles lançaram o Grok 3. Tá? Então, assim, quando saiu o Grok 3 eu assinei e, para minha surpresa, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir lá nas configurações para ver o que tinha de privacidade, para poder desativar e tal. E ele, por default, estava desativado. Perplexity, GitHub, Perplexity, ChatGPT, tu tem que desativar. O Cloud eu não lembro como é que vem por default. O Tá? Perplexity tem que desativar, isso eu me lembro. Sim, o Perplex tem que desativar e o OpenAI tem que desativar. O ChatGPT tem que desativar, senão ele fica ativo. Agora, o Cloud eu não lembro e o Grok eu lembro e ele, por default, ele estava desativado. Então, tu tinha que ativar. Então, o que foi bem interessante, sabe? Eu achei bem legal. Até o E momento, né? Até o momento. O Cloud, cara, eu tenho achado ele muito interessante, viu? Aqui Hum. a gente já tá fazendo aquela parte extra que a gente faz só no YouTube, né? Mas É, dessa vez vai ficar no episódio junto. Mas o Cloud, eu, só para o pessoal saber, eu testo várias ferramentas ao mesmo tempo. Então, uhum. assim, eu costumo usar várias ao mesmo tempo. Nesse momento eu estou usando Gemini, Cloud, OpenAI, o ChatGPT e o Grok. Isso? Gemini, ChatGPT, o Perplexity e o Grok. Esses 4 caras aí, tá? E eu tava usando. Eu cheguei a usar um cara chamado Mammoth AI, que te dá acesso a todos os modelos por 65 pila, né? 65 reais por mês, em vez dos Aham. 120 tradicionais. É uma ferramentinha bem basicona, assim, mas te dá acesso a vários modelos. E, cara,
eu tenho ficado bastante surpreso com o Cloud. Claro que tudo muda, né? E aí uma notícia, né, Guilherme, que a gente que não estava no script aqui, a Meta tentou avacalhar com... Eu dei essa notícia no outro café, Não, não acho que lembro. você falou. Não falou. Ia ser falado no passado e você não falou. Você não E eu não falou essa falei. notícia. Pode Tá. falar sobre ela. Tá, existe o lmarena.ai. Até vou acessar aqui para ver quem que tá na frente no momento. Então, é lmarena.ai, tá? Para os nossos ouvintes aí. Que lá tu pode, inclusive, participar. Tu vai lá, tu diz assim, eu quero participar lá. Ele já abre, na verdade, um chat. Aí tu pede o que tu quer, tu dá o teu prompt, vem em resposta de 2 modelos de IA que tu não sabe quais são. Tá? É blind o negócio, tu não sabe quais são. E aí vem as 2 respostas e tu escolhe qual que é melhor, qual que foi errado, tu vota na resposta. E eles têm um leaderboard lá, que eles têm por vários tipos de classificação. Tem de linguagem, tem de análise de preço, tem a visão, análise de preço aqui dos modelos, mas tem de linguagem, tem de visão, que é reconhecimento de imagens e tal, tem geração de imagem, então tem várias, tem a Copilot Arena, tem para Search agora, que é uma nova classificação, então tem várias arenas ali que tem a classificação dos modelos. E, cara, o Llama 4 da Meta, ele foi parar em segundo lugar no leaderboard aqui. Tá? E ele foi parar em segundo lugar e foi tirado dali, e sumiu dali. Tiraram do leaderboard que aparece os modelos. Por quê? Porque o pessoal começou a estranhar que, apesar de estar em segundo lugar no leaderboard, o Llama 4, ou o Llama 4, o pessoal que estava rodando ele, porque ele é open source, né? Tanto o open source no sentido de open weights, né? O pessoal diz pra gente chamar, né? Com os pesos abertos, não com treinamento. O open weights, tu pode baixar o modelo e rodar o modelo. Então, quem estava rodando o modelo estava dizendo que não estava, assim, a qualidade que estava recebendo de resposta estava muito abaixo de um cara que era para estar em segundo lugar no LM Arena. E aí a LM Arena foi investigar e descobriram que a Meta tava meio que sacaneando o teste, tá? Eles entregaram um modelo pro teste e um outro modelo para as pessoas. E o modelo pro teste, eles otimizaram o modelo para se dar melhor no tipo de teste que a Arena tava fazendo. Sabe qual um dos problemas que eu acho bem importantes aí é que se os caras mentem Pra chegar deliberadamente sim. pra chegar num outro negócio, que outras Eles, coisas que eles eles podem estar fraudaram o mentindo, teste, né, sabe? cara? Eles fraudaram o teste. Não é? Ele foi fraude, eles fraudaram o teste, porque, inclusive, a LM Arena tirou aqui do leaderboard o Llama 4 e implementaram novos parâmetros para avaliação, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Eles não confrontaram diretamente, eles disseram assim: tá bom, vocês fizeram essa, a gente descobriu, a gente tirou daqui, a gente vai deixar por isso mesmo, tá? Mas nós vamos implementar outros recursos aqui para não ter mais espertalhão que nem vocês fazendo isso de novo. Então, claro que pode acontecer ainda, né? Mas os caras fraudaram Os caras estão a mentindo, Arena. né? Não, Exato. eles fraudaram a Arena, porque eles pegaram um modelo e prepararam um modelo para a Arena. E o que se pressupõe é que os modelos que vão para a Arena são os mesmos modelos que estão acessíveis para ti agora, entende? Eu tô olhando Tipo aqui, que a ó. Volkswagen fez lá em outro contexto, né? Quando Olha aqui, ela ó. alterava o carro para Exato. ele emitir menos poluentes quando ele fosse testado. Isso. As SUVs, a diesel deles lá, quando detectava que estava em teste, mudava todos os parâmetros de consumo para reduzir a emissão. Então, isso é fraude. Né? E aqui, ó, se eu olhar aqui no leaderboard de linguagem, olha que o Claude que é da Anthropic, que é o que eu gosto de usar, cara, em primeiro lugar está o Gemini 2.5 Pro, em segundo o ChatGPT 4o, latest, em terceiro está o Grok 3, em quarto o 4.5 Preview, em quinto o Gemini 2.0, o Flash, Thinking, em sexto o Gemini 2.0 Pro. Cara, cadê o Claude? O Claude tá, não sei onde tá lá, não sei onde, tá? Mas aqui presume-se que se tu pegar o Gemini 2.5 Pro, cara, tu usar esse modelo pela API do Google, etc.,
tu vai ter resultados semelhantes, né, ou condizentes com o modelo que está em primeiro lugar aqui na arena. E aí o pessoal se deu conta e, né? Mas fizeram essa aí, cara. Mas Só isso, pra de IA era isso aí. Só para retomar aqui, a gente tinha falado sobre o livro lá, né, da Whistleblower Ah, é. do Facebook. O nome do livro é Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism, da Sarah Wynne Williams, é o nome da moça. Vai estar nos show notes Então, para o pessoal poder vamos catar. botar no show notes, por enquanto só em inglês, né, mas eu acho que vai ser Aliás, temos que ler esse livro aqui, né? Porque a Vou gente botar na tá fila aqui. devendo, a gente Vou tá botar na fila. devendo o segundo episódio do Meta, né? Cara, Inclusive, ainda já bem que a gente fomos esperou, hein? cobrados. E ainda bem que a gente esperou. Porque A gente foi cobrado pela audiência, tá, gente? Teve pessoal aí que, ó, vocês não vão gravar a parte 2 e tal. Eu Só acho que que- a gente foi arrebatado pelas circunstâncias, né? E eu não sei, porque tá acontecendo tanta coisa. Inclusive, a primeira notícia de hoje, né, talvez influencie esse segundo episódio. Esse Sim, livro sim. vem também como novas informações, talvez para um segundo episódio. Então, nós vamos ter que fazer um segundo episódio diferente. Talvez ler esse livro, aguardar mais um pouco a ação da FTC. Cara, tem... As tarifas talvez mexam nisso. Eu acho que nem... Eu acho que o mais importante é essa questão desse livro aí. E do que o que ela disse testemunhando lá na comissão Ela da foi pro FTC. Senado, né? Ela testemunhou. Então, assim, ela falou. Tem vídeo na internet, tá, pra quem quiser ver. Então, eu acho que isso porque, tá, a Meta tem que vender ou não o Instagram, aquela coisa toda, tá, beleza, vende, eles dão um outro jeito. Ok. Tá? Não é assim vende, né? Não, Mudança do cenário todo. Muda o cenário, mas eu tô dizendo assim, não tem nada de errado, entende? Os caras viram que talvez tenha um monopólio aqui, vamos desfazer esse monopólio, ok. Só que as denúncias dela com relação à venda, ao As práticas, né? ao Zuckerberg compartilhar, negociar com dados da cidadão. E nota o seguinte, tá? Tu lembra? A gente tá estendendo demais aqui, eu tô ficando sem voz. Eu vou falar essa última coisa e vou parar de falar, porque senão eu vou ficar sem Fala essa voz. última frase e vou parar de falar. Não, na última frase. Tu lembra quando teve aquele escândalo da espionagem na época do Obama, tá? Escândalo de espionagem com relação aos governos mundo afora? A Dilma, inclusive, aqui, né? E cidadãos americanos. Lembra disso? Sim, Tá. lembro. E aí até eu fiz piada com isso na época, quando ele falou assim, podem ficar tranquilos, nós não estamos espionando cidadãos americanos. E aí a mídia, aqui no Brasil, eles disseram que não estão espionando. Aí eu chamei atenção no podcast, inclusive, eu disse assim, pessoal, eles não estão espionando cidadãos americanos. E quando eles falam americanos, eles não estão falando do continente da América. Eles estão falando deles. Né? Então, Sim. assim, nós estamos no balaio. E aí depois a coisa se lascou e ficou claro que estavam espionando todo mundo. E agora, de novo, o que ela denunciou é que o Zuckerberg estava... Que o Zuck é meu amigo, né? Então, eu chamo de Zuck. Mas o Zuckerberg estava negociando... O escândalo ele estava negociando com os dados de cidadãos americanos com a China. Meu amigo, e os dados do resto do mundo? A gente... Já foram. Eu quero só pegar o gancho, Vinícius. Vamos terminar, né? A gente tem que terminar. Vamos. Tá pegando o gancho da imprensa, nossa imprensa que não explorou adequadamente, né? Com relação aos assuntos que a gente trabalha e estuda, né? É possível ver, sim, que a nossa imprensa tem perdido muito, a imprensa em geral tem perdido muito a qualidade, porque ela tá ficando refém do clique, né? E é uma coisa que me chama a atenção, isso é bem fora, mas acho que ao mesmo tempo diz, né? Um pouco sobre essa perda de qualidade e ficando refém do clique, que é o seguinte, né? A qualidade e a seleção do que vai ser apresentado pra gente nos grandes jornais. Eu vou te dar um exemplo. Eu abro meu feed de notícias aqui, Globo, Correio Brasiliense, Folha, né? Eu não vou dizer qual jornal, mas uma do que está aparecendo para mim aqui
GK faz harmonização nas mãos com médico de vai. Kim Kardashian em Los Angeles, confira o resultado. É isso aí. É isso Você aí. percebe? Nossa, me passa o link, eu tô louco pra ver isso aí, Guilherme. Ex-astro mirim de sexto sentido é preso e deboche das autoridades, aí tem coisa política e tal. Mas enfim, sabe? Quando eu falo do cara, o cara traz a pesquisa da FGV e não traz o link, é disso um pouco que eu tô falando, sabe? E quando a gente começa a falar em desinformação, em qualidade da informação, é um pouco disso também, sabe? É uma certa responsabilidade da imprensa e tudo mais. Claro, isso é um problema histórico, né? Isso é um problema histórico, desde antes, no Brasil, no mundo, né? Mas, enfim, e ainda tem toda a liberdade de expressão, claro, podem publicar o que bem entenderem, não é esse o ponto, né? Não estamos advogando, mas, assim, a qualidade e a seleção do que vai, do que entra, é um negócio muito crítico. Poxa. Vamos lá. Vamos lá que tô ficando sem voz, cara. Eu já tô... Vai lá, vai tomar com a garganta ferrada chazinho aqui, com vai gengibre e mel. Ou uma e alho. caipirinha com gengibre. Uma caipirinha. Tá bom. Então esperamos, né? Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.